Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InfoTV 106.3 FM. E hoje estou aqui para falar de dois livros de alguém que já esteve aqui em estúdio há algum tempo. Falamos de Damianos Pascali Lello. Nós tratamos pelo Damião. O Damião já esteve aqui o ano passado, em 29 de outubro de 2024. Não foi o ano passado, já foi no ano anterior. Ou seja, esteve aqui com Urdir as Palavras. Este livro que tenho aqui, que é um livro de poesia, o seu primeiro livro de poesia, e hoje traz-nos um novo trabalho. Rezar as feridas. Vamos falar e vamos tentar descobrir que feridas são estas, vamos conhecer melhor quem não conhece o Damião e vamos relembrar também aqueles que já o conhecem, relembrar um bocadinho as palavras do Sr. Padre e também da sua poesia. Bem-vindo, Damião, ao Culturando. Boa noite, bem. Muito obrigado pelo convite e pela confiança por me ajudar a divulgar esta mensagem, estes dois livros. São livros muito humildes. São livros humildes? Não, são livros que são um bocadinho do interior do Damião. Sim. Isso brota de procura, de desejo, de vontade. Uma forma concreta é de me integrar na cultura portuguesa. Sim, porque para quem nos escuta, o Damião não é português. Já agora, para quem nos escuta, de onde é que vem? De onde é que vem? De fora e de onde é que vem? De dentro, não é? Porque também não é de São João da Madeira. Pois. Eu sou da Indonésia, estou em Portugal há 17 anos. Neste momento estou a viver em Guimarães como padre, missionário. Estou com outros dois colegas, o padre Valentino e o padre Domingos. Estamos a trabalhar juntos como equipa nas paróquias do Vale de São Torquato, em Guimarães. Ou seja, Guimarães até aqui correu bem a viagem? A viagem correu muito bem, pelo menos ainda me lembrei do percurso que fiz há 2 anos. Pois, porque esteve exatamente há 2 anos aqui nos estúdios. E para quem nos escuta lá em casa, é para saber um bocadinho sobre Damianos Pascali Lello, conhecido por Damião, esteve aqui, como eu disse há pouquinho, a 29 de outubro de 2024, com o Urdir à Distância, o primeiro livro de poesia. Hoje regressa com Rezar as Feridas, publicado novamente pela Oficina da Escrita. Nasceu a 28 de julho de 1982. É um jovem também apaixonado pelas palavras. É de Aymalirim, na Indonésia, e vive em Portugal desde 2009. É religioso, missionário da Congregação do Verbo Divino, estudou Filosofia e Teologia na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Gosta de ler, fazer caminhadas, ouvir música, mas também aprecia o silêncio e as viagens interiores. Damião, são certamente estas viagens interiores, estas viagens que faz no silêncio, que muitas das vezes vão culminar nisto, nos livros. Sim, as viagens interiores. É uma viagem que necessita de silêncio, de atenção, de escuta. E a poesia necessita muito de escuta, de atenção. Como Simone Weil diz que a oração mais profunda é concentração, atenção. Sem dúvida, e este silêncio interior cada vez mais está a ser necessário no mundo em que nós estamos a viver. Neste mundo, então, eu vou citar um pensamento de um pensador famoso do nosso século, germano-coreano. A partir do diálogo que ele faz com o Simone Weil, então ele diz que a crise da religião hoje não é pelo facto de os conteúdos da fé cristã não estarem atualizados ou relevantes. Mas há uma crise maior que a sociedade vive, em que também estamos a atravessar a crise de atenção.
a crise de concentração. Precisamos de mais atenção, com cada um com o seu próprio. Sim, sim. Esta atenção, concentração, mergulha em si. A oração e o silêncio são duas asas que nos levam ao céu, a viajar, a atingir aquilo que é, até tocar naquilo que não é fácil dizer. Aquilo que é indizível, até podemos tocar. E por isso este livro, Rezar as Feridas, porque vamos à ferida que muitas das vezes queremos que ela esteja camuflada. As feridas, esteja lá naquele cantinho sem se mexer. Normalmente as feridas ninguém quer tocar. Ninguém quer mexer nelas. Ninguém e esse silêncio, essa introspecção, essa reflexão, esse estar consigo próprio é que muitas das vezes nos leva a descobrir essas feridas e curá-las. E a atenção e tocar na nossa profundidade. Deixe-me dizer isso. Há um teólogo italiano que diz assim: não é na profundidade que nos afogamos. Nós afogamos-nos na superficialidade. Mais do que o que as pessoas imaginam. É precisamente na superficialidade. Mas para quem nos escuta, Damião, vamos aproveitar o máximo de tempo, temos tanta coisa para conversar. Para quem está lá em casa, quem é o Damião e quem é o Damianos? Existe aqui uma dualidade, ou seja, nós podemos dizer que um é o mesmo que o outro, ou um é o escritor, o outro é o homem, o padre. Há aqui alguma dualidade ou é um só? Sou um. Único. São a mesma pessoa, não há aqui vozes diferentes. Eu sou Damião, portanto, isso na língua portuguesa trata-se assim. O meu nome original é Damianos. Na Indonésia, o nosso nome termina sempre em us, como o latim. Apesar de ser escritor, eu sou a mesma pessoa. Sou um buscador, sou um viajante, e agora posso dizer que sou apenas tenho a alma viajante, e agora posso acrescentar uma alma suplicante, que rezar também é suplicar. Até posso dizer que uma alma de mendigo, porque rezar é mendigar. É estar ali mesmo nesse caminho. E como é que surge a escrita? Este é o segundo livro, não é? Uhum. Mas sempre escreveu? Existe algo que o levou a escrever? Como é que surge? A escrita surge de uma necessidade, de uma preocupação. Destes dois temas brotam desta preocupação. E a minha preocupação neste momento é desenvolver e viver a vida. Eu estou em quarentões, de 40 anos. Os especialistas dizem que esta idade é uma meia-idade, que é uma idade muito difícil, questiona muito, eu tenho muita dúvida, tenho muitas perguntas existenciais que às vezes também não consigo responder. E a escrita nasce destas inquietações, destas perguntas, e às vezes nos meus poemas há mais perguntas do que respostas. Acredito que sim, e não é muito fácil, e de facto essas idades são mesmo de questionar muito as idades a partir dos 40, que chegamos ali a meio do caminho e olhamos para trás, vivemos de uma forma, depois já pensamos de outra, e há aqui muita confusão mental que muito é preciso
esse tal trabalho interior para ter muitas respostas? Mas a escrita É um caminho, é um veículo. Caminho, é um veículo, um meio, mas eu estou muito consciente. A escrita faz-me pertencer à fonte, que me abre ao horizonte, ao mistério, porque a humanidade também tem ou ganha muita consciência. Eu estou muito consciente daquilo que... A consciência eleva-se. Daquilo que daquilo que faço, daquilo que promovemos, mesmo nas paróquias, etc. Estou muito consciente. A partir desta consciência, daquilo que é realidade, todas as dimensões sociológicas, relacionais ou intersubjetivas, etc., tem de passar pela escrita, porque como o provérbio português diz que as palavras o vento as leva. Tem que ficar registado. E é isso mesmo. Então, há aqui um caminho com estes 2 livros que a ser trilhado, não é? No momento, um caminho que, no fundo, vai paralelo à profissão, ao trabalho e à missão religiosa, mas este caminho é para se seguir em frente. Ou seja, temos aqui 2 livros, mas vamos ter muito mais. Há aqui um caminho paralelo ao trabalho religioso, que é o ser escritor e o colocar no livro aquilo que o vento pode levar e pode ficar esquecido, que são as reflexões que o próprio Damião faz. Sim, são reflexões. Começamos aqui pelo Urdir à Distância e se calhar até para aquelas pessoas que estão lá em casa e que não conhecem este primeiro livro, assim em poucas palavras, em 2 frases, que livro é este o primeiro? Sim. Até porque tem um título muito interessante, Urdir à Distância, não é? São 2 palavras. Então, urdir e a distância. Urdir é tecer. Unir pode ser também narrar, contar, e a distância tem a ver com a dimensão antropológica, que é a dimensão cordial. Não só a dimensão espacial geográfica, mas a dimensão cordial. É esta que o livro trata destes destas 2 palavras, urdir e a distância, que encurtar a distância do coração. Até porque muitas vezes nós estamos perto e estamos longe. Isso. É? E às vezes estamos longe, mas estamos perto. Estamos perto. E com o desenvolvimento tecnológico, nós podemos estar perto. Estar perto É daquilo que estão longe de nós, mas pode ser também uma outra noção negativa, que é estamos perto uns dos outros, mas não há conexão nenhuma. Mas não há conexão. E aqui tem um poema sobre isto, que é a solidão. Viver só. No novo livro. No novo livro. Rezar as feridas. Solidão. Que imensa conexão, ao mesmo tempo imensa solidão. É isso mesmo. Eu vou desafiá-lo a ler um poema do Urdir à Distância, para nós fazermos a ponte para outro livro, até para vermos que tipo de poesia que temos, se há aqui uma ligação ou não. O que é que vamos ouvir? Eu vou ler o poema, que também é a continuação. O segundo livro é a continuação deste poema, que é o poema Rezar as Feridas. A porta do oratório aberta, num dia ameno e frio, com um brio, entrei e rezei as minhas feridas e as do mundo. Aqui está. Aqui a ponte para rezar as feridas. Terminamos com esse poema, no fundo, neste livro Urdir à Distância, e começamos aqui um novo caminho. Se um autor ou pensar bem, e um leitor também pensa da mesma forma, pode colocar uma pergunta ao ler este livro: mas quais são as feridas? Exatamente. Neste livro não se encontra. Mas elas vêm aqui. Elas vêm aqui. Elas vêm aqui.
há aqui uma continuidade do sujeito poético, de termos aqui, provavelmente este poderá ter uma continuidade futura. Não sei como é que ele acaba, não é? Ainda não li o fim, não sei o que é que virá para a frente. Mas vamos continuar, porque Rezar as Feridas, a sua apresentação será, e para lembrar também lá para casa, quem nos está a escutar e for daquela zona de Guimarães, pode perfeitamente aparecer no dia 2 de maio às 21 horas, no Salão Paroquial de São Lourenço de Selho, em Guimarães. O Padre José Antunes da Silva, doutor em Teologia Sistemática pela Universidade Católica Portuguesa, apresenta este livro, Rezar as Feridas, e nesta apresentação terá também momentos musicais, declamações de poemas, e poderão conhecer e ter o livro autografado. Apareçam por lá, é no dia 2 de maio, está quase aí, coloquem na agenda, que é para não marcarem nada para esse dia. Vamos continuar aqui a falar e agora tentar um bocadinho descobrir o que é que temos aqui, não é? Porque se nós falarmos desta obra, começando pelo título, Rezar as Feridas, porquê a escolha? Porque é uma continuidade do outro? Sim, uma continuidade do outro. Foi fácil escolher o título. Foi fácil, mas tem uma história muito longa. Posso contar isso. Já em 2020, eu naquela altura era responsável pelo pastoral juvenil, escrevia assim num esboço uma dinâmica de fazer oração, mas rezar as feridas. Eu ainda tenho este papel, guardei, pronto, e eu também depois, ao pensar nesse assunto, isso em 2020 eu já pensei nesse assunto. 2020, naquela altura, nós vivemos pandemia, um ano atípico para a nossa história pessoal, coletiva, universal. Depois, ao longo destes anos, os temas gerais, mesmo dentro da igreja ou fora, são sempre as feridas. Mesmo na nossa congregação, como eu sou sacerdote religioso missionário, no nosso capítulo geral falou-se de curar as feridas. Eu pensei, ao ler o documento do capítulo, a minha imaginação orienta-se para aquele papel que eu escrevia em 2020. Eu disse, isto é um tema, pronto, está neste livro. Eu não posso deixar esmorecer. Seria bom continuar. Foi uma boa oportunidade de pegar na situação e não a deixar fugir. Pois, depois, tentei captar o sentido, etc. Eu perguntei a mim mesmo, mas quais são as minhas feridas? Quais são as feridas do mundo? E as guerras, etc., conflitos internacionais ou pessoais continuam a ser um tema, um drama da nossa vida. E decidi, em 2024, praticamente, eu já escrevi isto. E é possível encontrar beleza naquilo que, no fundo, nos magoa. Porque estamos a falar de poesia, não é? Daqui a um bocadinho já vou pedir um poema para vermos qual é a força que tem cada verso, não é? Será que nós conseguimos encontrar beleza naquilo que nos magoa? Naquilo que é uma ferida? Isso é uma pergunta interessante. Porque estava a dizer, né, porque nós, no fundo, é nós irmos buscar aquilo que muitas vezes nos magoa. Nos magoa. Será que nós conseguimos encontrar beleza? Há um belo dentro do caos. Há sempre o amor. Até naquilo que é menos bom. Em vez de responder, vai responder,
este livro tem duas citações, portanto, diferente do primeiro livro. Relativamente à sua pergunta, eu vou ler isto. É uma citação de Jordan Peterson, não sei se é psicólogo do Canadá. O seu livro 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Então ele diz assim: o ponto negro no espaço branco e o ponto branco no espaço negro indicam a possibilidade de transformação. Quando parece que tudo está a salvo, o desconhecido pode surgir de forma inesperada e poderosa. Em contrapartida, quando parece que tudo está perdido, uma nova ordem pode surgir da catástrofe e do caos. Aí está. Acho que a beleza... Preto e o branco. Preto e branco. Dentro destas feridas, deste ponto negro, pode haver uma beleza. Pode surgir que nos salva. Até porque ao encontrar essa ferida e ao curá-la, já tem algo positivo. Algo positivo. Portanto, há uma possibilidade. As palavras da editora são estas. É uma promessa. Rezar as feridas. O título sugere que o ato de rezar, não é? O rezar, não estamos aqui a falar do rezar de estar na igreja a rezar, o rezar interior, e o ato de escrever fundem-se. E aqui é verídico que isto foi a fusão entre o rezar interior e depois o colocar no papel, não é? Rezar ao escrever e escrever ao rezar. É isto que quer transmitir? Sim, duas coisas ao mesmo tempo. Rezar, eu descobri que não só pronunciar, ler em alta voz, que é rezar também tem a raiz latina, recitar, recitação, recitar, mas para lá disto, rezar é tratar, rezar é cuidar. Então, cura também é cuidar. É neste rezar, neste sentido de cuidar, em que me ancoro, porque poética, poesia é agir, fazer, é cuidar. É isso. Portanto, mesmo. Ao escrever poemas, não estamos a rezar. Estamos a cuidar. Nós temos aqui, Damião, uma coleção de poesia meditativa, não é? Que transforma a escrita em cura, em oração, em reflexão, sei lá, em cura da dor, como temos vindo a falar, em solidão e ao mesmo tempo em redenção. Estamos aqui a fazer um processo, estamos a trabalhar dentro de nós. No fundo é isso que o escritor quer transmitir ao leitor, que ao estar a fazer tudo isto, ao colocar no papel toda esta poesia, que é interior só sua, ou é uma poesia também que foi buscar ao meio? Há poemas que são meus, outros são de outras vozes que se cruzam. Por exemplo, há um poema aqui que é a reza de um mendigo. Em 2020... Aqui um serviço social. Como isso na literatura se diz que é quase um poema de testemunho. Contudo, é um poema que nasce de uma escuta a um mendigo, que explica, que reza, no bom sentido do termo, cuidar de si. Também já não tem esperança, até diz: Senhor, antes de eu morrer, quero devolver já este bilhete da vida. A nossa vida como um bilhete. Que ele já não encontra nesse bilhete da vida uma linguagem. Por isso eu quero devolver. Quero devolver. E ao escrever isso, torna o poema meu.
E às vezes também a escrita pode ser um bilhete que já não tem linguagem. É mesmo, é um serviço, Porque é uma cura também social e é uma cura também que transborda do interior da pessoa para fora. Voltar à pergunta inicial, que é onde não há lugar, já não há espaço, não há tempo de encontrar uma linguagem. A minha preocupação também procurar uma metáfora para escrever. Então, tem um poema, não posso ler isto, sim. que é Fora da Meta. Então, tem este poema tem este pedaço de procura de uma linguagem que não encontro há dias, vários dias, e fico muito triste. Um poeta que não encontra uma linguagem é uma tristeza, porque isso não consegue atingir a sua meta. Então, escrevi assim: há vários dias que na senda da diversa escuta e viva busca não descubro nenhuma metáfora para se imiscuir no campo da criação do idioma, onde posso espalhar a palavra. Sinto que a adrenalina metafórica não corre nas faias. Sinto-me longe do clarão da palavra e da fusão da linguagem. A despeito disso, ouso lançar o olhar sobre os pequenos nomes acesos e vejo que as minhas estrofes têm a carga de catástrofe que morde as linhas. Muito bom. Eu verifico que este livro, aquele livro do Urdir a Distância, é todo ele de poesia, mas aqui eu verifico que nós temos aqui alguma prosa poética. Há aqui um cuidado de haver uma mensagem mais longa. O porquê desta mensagem querer ser mais longa? Há aqui um trabalho mais aprofundado, a poesia mudou. O que é que surgiu? Isso, antes de responder a esta pergunta, agradeço muito a Cristina Borges, é uma amiga de Lisboa, ela que me incentiva a escrever poesia em voz alta. Então, quando eu escrevi e enviei a ela sugeriu assim: este poema tem de ser uma prosa. Pronto. Eu também tive de ruminar, mastigar, como é que é. Pronto, eu segui a orientação dela. E depois descobri que há um trabalho muito árduo quanto à prosa. Porque a prosa, Sofia Breiner diz uma coisa interessante. A prosa explica, a poesia implica. Sim, a poesia nós temos que interpretar. A prosa traz-nos uma mensagem mais clara. Mais clara, mas é um discurso quase de muita explicação, e é verdade que encontra também alguns poemas em prosa. Tem poemas, pelo caminho tem poemas, mas verifico também que ele está dividido em espécie de capítulos. Sim. Nós temos aqui o golpe dos meus dias e pescar o sentido íntegro. Depois nós saltamos para uma outra espécie de capítulo, vivência absurda, e depois ainda saltamos novamente para da escuta, atenção à solicitude. Ou seja, nós temos aqui temas diferentes. Temas diferentes, mas isso um liame, um elo há uma ligação. Que quando a minha intenção era, ao escrever isto, pelo menos quando os leitores descobrem isso, há uma ligação, uma linha, mas tudo isso incrementa a curiosidade. Queria saber o que é que vem à frente. Vem à frente, mas nunca se esquece aqui é o fio condutor. O fio condutor, ou seja, é um livro que aconselha-se a ler seguidinho para sim, para se porque isso denota-se, quando falamos de feridas,
há ferida pessoal, individual, há ferida social, podemos dizer, há uma ferida metafísica, há uma ferida física, há uma ferida moral. Na linguagem corrente, podemos dizer também uma ferida mental, psicológica, sim. Uma ferida também, uma dor da alma, nós dizemos isso. É isso, a ferida da alma, exato. Ora, eu vou ler aqui um excertozinho que diz assim: em rezar as feridas de Amiens, no Espaço Cáliz Leo, convido o leitor para uma experiência poética de escuta e cuidado. Ou seja, tem que haver aqui muita atenção, não é? Um gesto de cura, como falávamos há pouco. Um diálogo entre o silêncio e a voz, entre o humano ferido e o mistério que o envolve. Temos um humano ferido e temos um mistério que envolve esse humano que está ferido. Nós podemos dizer que há aqui falta de escuta individual, interior, reflexiva, da nossa sociedade que é muito apressada, e o tal humano anda sempre ferido porque esquece que existe um mistério que o envolve e que muitas vezes, se ele parasse e escutasse, conseguia ter menos feridas. Ou as feridas estão lá e não sei. Então eu parto da minha terra e depois entramos na sociedade moderna. Na minha terra vivia-se numa dimensão religiosa muito forte, mas neste momento perde-se o sagrado. Nós chamamos isso lulik, que perde-se. Há construções de casas tradicionais, etc., mas já não se cheira aquele sabor de um sagrado, de um mistério. E hoje também, na nossa sociedade, nós perdemos o mistério. Onde nos envolve. Andamos a correr de demasia, ninguém para estar junto, ninguém para conversar, ninguém para refletir, ninguém para nada. As pessoas estão muito agitadas. Estamos, e a nossa história, cada história de cada vida é sagrada. Porque há um sagrado, há um mistério que nos envolve, que nos imbrica. E também o ser humano é um mistério. Sim. É um mistério. É um mistério, é verdade. E não há, se não damos atenção àquilo que é a realidade absoluta, aquilo que nos ultrapassa, aquilo que nos engloba e envolve, nós também nunca conseguiríamos compreender o próprio mistério do ser humano. Estamos ocupados demais. Mas como é que nós podemos, por exemplo, levar o ser humano a parar, a escutar, a ler mais? Como é que nós podemos transmitir essa mensagem? Nós estamos aqui em rádio e estamos a falar para o mundo. Como é que nós, simples seres humanos, com mais atenção, como é o caso de um escritor que tem essa atenção, que escreve com esse propósito, como é que nós conseguimos, através de um livro, fazer o homem parar e escutar-se? Primeiro passo, quando falamos de mistério, também uma escrita, é a admiração. O mistério, é verdade que para compreender, impossível, mas pode-se admirar. Os livros cultivam a admiração, cultivam o respeito, cultivam o fascínio. Um autor transmite o fascínio que tem dentro de si, ou a admiração pela beleza do mundo, pelo mistério que o envolve. E em cada livro há um segredo e sagrado. Mas as pessoas não leem. Aquilo que vou verificando, não é? Que as pessoas muitas das vezes até adquirem um livro, mas depois não leem. Nós ainda temos muitas pessoas que têm a estante cheia de livros, mas não leem.
Talvez seja gestão de tempo. Andamos muito apressados, como eu dizia há pouco, não é? Estamos a dar valor a coisas que se calhar não seriam tão importantes, como ler e refletir e parar. Ler é compreender-se. Ler é fundamental, eu acho que ler é fundamental e quando estamos a falar de um livro como este, Rezar as Feridas, é um livro que é muito introspectivo e que nos leva a refletir, e eu penso que este livro é um bocadinho isso, é para que o leitor pare, não é? Pare, mas pare, o chipzinho tem que parar, não é? Porque ele não pode estar a ler um livro destes com um pensamento em tudo que tem que fazer, isto é para parar. Como é que o Damião para quando escreve, não é? A gestão do tempo não é mais difícil, é mais fácil o facto de ser padre como ser um professor. Eu trabalho na mesma, tenho que trabalhar na mesma e se calhar muito mais horas. Como é que se gera esse tempo? As pessoas precisam de dicas. Primeiro, o primeiro passo é desligar o nosso iPhone. É o momento sem tecnologia. Sem tecnologia. E reparar, a cura é reparação. Sim. Reparar naquilo que é essencial. E o essencial, como um autor, agora já não me lembro do nome, o essencial só se vê com o coração. E nós, se andamos à pressa, hoje o mundo é tão acelerado que nós não conseguimos controlar e tudo está sempre a mudar e não conseguimos controlar nem o tempo, nem as informações. O primeiro passo é parar mesmo, fazer silêncio, concentrar-se em si. Nós necessitamos de tempo. Falar de cura através da poesia, neste caso através de livros, é falar sempre de algo misterioso e as pessoas têm que entender isso. Eu, quando tenho um livro na mão, parar, desligar tudo, vou-me dedicar a isto. Estamos a precisar de uma sociedade que pense mais no seu interior do que no seu exterior. E ainda temos uma sociedade muito focada naquilo que é externo, naquilo que é visível e daqui a um bocadinho já vamos falar daquilo que não se vê e que se calhar está a fazer falta trabalhar mais. Vou desafiar mais um poema, pode ser? Sim. O que é que vamos ouvir? Qual é a temática desta vez? Então, eu vou ler logo o primeiro poema. Já sintetiza todo o livro. Portanto, há uma diferença entre o primeiro livro e o segundo. O primeiro não tem, há uma crítica do meu colega Padre José Antunes, fez uma recensão ao livro em inglês, e até ele diz lá que é um livro que não tem índice, também não tem introdução. Eu agradeço muito pelo reparo. É verdade, os livros de poesia às vezes não tem introdução. Sim, este livro traz um pedaço novo que é como se fosse uma espécie de introdução. Uma espécie de prefácio que faz mas de uma forma poética. Já diz e sintetiza todas as páginas deste livro. Diz assim: propensão poética. Pretendo lançar nas leves folhas não só um verso solto, mas também desejo sementar nelas o antídoto para o caos. Prenhe de rubor, a ponto de tratar do pudor que fere o centro da vida humana, o coração, o rosto, a linguagem, a confiança. Assim, o corpo ferido não se apodrece e faz bolor. Creio que no horror do temporal, onde irrompe a epidemia, a disposição propensa que se põe na forma proativa em lamear-se e colocar-se à escuta, para limar a amálgama humana, para abrandar a oura que bloqueia a seiva, que entala a narina e para premir a gênese dos sintomas. Premente, o rezar,
afina o olfato, o olhar humano, o tato, os ouvidos, o coração de escuta, escancara o umbral dos sentidos para diagnosticar o mofo divisivo escondido na fundura do ser, sobre a qual impera o ninho de larva. No momento decisivo de sondar, de prognosticar o ninho de larva, por entre dedos não pode faltar o rosário de radiografia e por entre lábios o repertório de sílabas. Rezar, alfabeto expressivo, por vezes pronunciar, ler em voz alta para apreciar a catarse. Outras é calar, por faltar as palavras, ou basta vigiar e dispor-se à força da presença. No silêncio interior, o aroma da presença pura arromba a porta da alma. Nela, imprime o selo da reconciliação do encontro. Muito bom. Obrigada, Daniel. Só um silêncio que isso posso partilhar. Uma vez eu perguntei a uma freira contemplativa, porque também eu ando à procura do silêncio, a definir o que é silêncio e o que há no silêncio. A minha pergunta foi: o que é que há? O que há no silêncio? Porque existe muita coisa no silêncio, não é? Então, a irmã disse-me apenas isto: há uma presença. É estar presente. É estar presente. E essa presença pode ser mistério. Algo que faz muita falta, não é? Estar presente. Hoje, estar presente em todas as situações. Muitas das vezes nós não estamos presentes. Estamos ali, mas não estamos. Não estamos. O silêncio traz-nos essa presença. Eu concordo, ela tem razão. E essa presença que nós precisamos cada vez mais de ir em busca. E eu vou aproveitar para relembrar lá para casa, né, para que não se esqueçam, que no dia 2 de maio, pelas 21 horas, vamos ter a apresentação deste livro, Rezar as Feridas, no Salão Paroquial São Lourenço de Selho, em Guimarães. O Padre José Antunes da Silva, doutor em Teologia Sistemática da Universidade Católica Portuguesa, vai apresentar este livro, Rezar as Feridas, e nesta apresentação vamos ter lá muita música, vamos ter declamações, vão poder conhecer também o autor e ter o livro autografado. Por isso apareçam por Guimarães, agendem já na vossa agendazita para não faltarem, não é? E nós vamos continuar, porque cada poema é um ato de atenção, uma oração que procura tocar o indizível, abrir o coração à dor e à redenção possível. E aqui vamos falar do indizível. Ou seja, esta afirmação devolve-nos um estado interno que nem todos conseguem, como tocar uma zona indizível. Ou seja, a sinopse fala um bocadinho disto, não é? Fala de que a poesia toca algo que nós, no fundo, é quase impossível de explicarmos, não é? Como é que nós conseguimos escolher palavras certas para descrever aquilo que nós não conseguimos explicar, não é? Eu não consigo, mas eu acho que quem escreve desta forma tem de certeza uma mensagem para nós. Sim, os poetas e os escritores em geral têm uma capacidade, dizemos, um poder, o poder da palavra. Há realidade que não se explica, mas isso não significa que não é conhecível. Conhecer... Não é preciso dizer, não é? É isso. A realidade que ultrapassa a nossa capacidade, contudo, é possível conhecer. É possível dizer com as nossas palavras. É possível escrever sobre a tal realidade. Então, as palavras são meio, veículo que nos leva a atingir e chegar a essa realidade. É verdade que sempre numa metáfora, sempre. numa analogia. Nós é que a temos que interpretar, não é? A realidade, isso são palavras do Papa Francisco, a realidade é superior às ideias, às palavras. E nós temos que ter a consciência de que temos que interpretar aquilo que está ali, não é? E depois...
Cada um para a sua realidade, não é? Para a sua realidade. E aí é que a particularidade de cada escritor, de cada poeta, ou de cada pessoa, de cada leitor, porque aquilo pode dizer a mim, eu posso exprimir com umas palavras diferentes. Aí está. Isto é importante. E nesta poética tão intensa e meditativa, não é? Rezar torna-se um exercício de comunhão, um modo de atravessar a solidão, de restaurar o corpo e a linguagem e de reencontrar no mais íntimo da fragilidade a promessa da união. Damião, nós aqui podemos separar um bocadinho agora a religião da poesia, até para tornar isto de uma forma mais abrangente, não é? E tornar a leitura poética para todos, independentemente das suas crenças, e exercitar o rezar de uma forma que atravesse a solidão e se encontre, mas sem religião pelo meio. O que é que espera de um leitor, religioso ou não, não é? Sinta quando ler este livro e chegar ao fim, fechou o livro, o que é que o escritor Damião, e não o padre, não a religião, nada, o que é que espera que o leitor sinta e consiga chegar? Há aqui uma mensagem que é abrangente para todos, independentemente de crenças. Quanto às feridas, é humano. É de todos. Agora, esse verbo rezar, o leitor que não é crente pode pensar, isso só para os cristãos, mas não é. Por isso é que é importante dizer, para que a pessoa não, isto é um livro que escreveu o padre, isto deve ser lá da igreja. Não, porque o próprio livro não tem aqui as orações comuns que normalmente nós rezamos. Há orações diferentes, por exemplo, há uma oração que rezar ao Deus dos feridos. Portanto, engloba aqueles que não acreditam. Porque os feridos, todos nós, temos a ferida e há um Deus ferido. E será que, ao lerem este livro, podem até tornarem-se crentes? Quanto a isto... será um bocadinho difícil? Não é difícil. Ou é possível? Isso é uma forma de descobrir... de se autodescobrir, não é? Descobrir quem sou eu. E depois, para se tornar crente, ou conversão pessoal, já não depende da força das palavras. Isso depende da graça. Nós percebemos que isso é a força da graça, a força do amor, da graça de Deus. Contudo, as nossas palavras também são instrumentos, são meios que... A palavra tem muito poder, não é? Portanto, há aqui também uma possibilidade de através da nossa linguagem, das nossas palavras, os outros possam descobrir aquilo que é. E já que fala de linguagem, como é que a linguagem escrita, não é? Pode, no fundo, restaurar o corpo? É uma pergunta muito profunda. Principalmente o corpo de quem sofre, porque rezar feridas, não é? Nós estamos a usar uma linguagem escrita, não é? Que vai nos restaurar o corpo. Porque escrever é libertação. A escrita é libertação. É mesmo aí isso. É libertar. Por isso que há redenção, há resgate. Muitos autores que escrevem para se libertar de algo que os cativa, que os prendem. E nós, ao escrevermos, nós estamos a libertar-nos de algo. Pois é, muitas das vezes associamos a redenção, e já que falamos de redenção, a algo que é distante, a algo que é divino, mas na poesia a redenção é algo que acontece aqui e agora, na presença, não é? Através da escrita, através das palavras que o próprio escritor escreve, é no fundo uma esperança para o futuro. É uma mensagem, é o ajudar para o dia de amanhã, não é? E no final de podermos ler, rezar as feridas, nós acabamos por ter ali uma mensagem que era para nós.
E é muito giro quando se lê um livro de poesia, e muitas vezes de prosa ainda mais, acho que considero ainda mais, a pessoa diz, isto parece que até foi escrito para mim. Não é? Sim. Já aconteceu certamente com o Damião, aquilo parece que foi escrito para mim, não é? Escreveste para mim. Há um feedback positivo. E é muito interessante. Algumas pessoas já leram o livro, o feedback sim, alguns poemas relatam aquilo que eles estão a viver. Apesar das palavras muito filosóficas, mas eles, através destes poemas, vivem, dizem, aqueles poemas são a minha realidade. Nós conseguimos sempre transmitir isso. E o livro fala de reencontrar a promessa de união no íntimo da fragilidade. Ou seja, num mundo que exige muito, que é sempre uma exigência tão forte, em que nós temos que ser fortes, nós temos que ser independentes, temos que estar ali sempre. O livro é um convite a sermos, no fundo, vulneráveis. Este livro convida-nos a descobrir a nossa fragilidade e vulnerabilidade. Fragilidade tem esta carga, que pode partir de dentro, ou parte, porque é uma coisa frágil, mas também pode ser provocada esta fragilidade ou esta ferida provocada pela força exterior. É muito interessante. Então a comunhão, o Papa Francisco dizia sempre que o nós é superior ao eu. O nós é superior ao eu. E nós precisamos sempre do outro. Do outro. Isso já neste livro já tem estes somos traços. Do outro, não é? E hoje o discurso muito violento contra o outro como se fosse um obstáculo. Tem um poema que tem a ver com isso, que é ao ouvir o discurso, quer no espaço público ou no espaço privado, o outro é sempre obstáculo, ou senão como o pensamento do filósofo, que o outro é sempre inferno. Não precisamos de outro. Porque ele é obstáculo ao nosso desenvolvimento. Tem um poema quanto a isto que é agora, não sei se o título é O Dia Mole. Interessante. Enquanto procura, nós podemos dizer que quando escreve, considera-se mais perto de Deus ou mais perto da humanidade que sofre? Sim. O humano. Estamos aqui a falar do outro, não é? Do outro, portanto, somos humanos. Aqui somos uma ligação. É importante dizer, lá está. E depois posso dizer também um poema que houve uma jovem que me escreveu um artigo sobre a morte do outro não me interessa. Eu não tenho nada a ver com o outro. E tem um poema que diz respeito a ti. De qualquer forma, voltamos a esta dimensão humana. O outro, o dia mole. O dia, acho que é uma metáfora engraçada. O dia não, há um dia forte ou dia mole. Sim. Então diz assim: a minha lente rentou ao dia mole, dia coxo, sem fundo holístico, composto por aforismo letárgico. O outro é obstáculo ao desenvolvimento do país. Caiu estrondosamente no tempo agreste, entorpeceu o ventre da ode, amputou a medula da minha composição poética, absorveu imenso o meu terno punho, fiquei no escrúpulo. Não fui capaz de palpar o cerne, e de leste a leste andei a leste. A hesitação ética, o dia mole, punhal da mola, arrasou o prumo de propósito. Que deves fazer tu agora, a não ser
arrebitar? Até quando esperas entecer a plumada no tecido dourado de possibilidade? Crês que o dia mole era fastelado? És feito para te pôres de pé, ergue-te. Muito bom. Estamos quase a terminar, já vamos hoje passar a hora, mas a conversa é tão interessante que vamos continuar, porque ainda tem aqui uma pergunta que quero muito colocar no ar, que sente que hoje em dia as nossas palavras estão doentes ou gastas. Como é que a poesia pode devolver a saúde às palavras, e se há algum caso específico que tenha surgido na sua vida e que sem revelar nomes, claro, alguma ferida que seja do outro, não é? E que desplotou a escrita, desplotou uma situação que no fundo acabou no papel. Sim, isso, como já disse, que há um poema que é de a reza de um mendigo. São palavras, algumas palavras assim dessa pessoa. Isso tem história. Em 2020, no seminário do Verbo Divino em Guimarães, acolheu alguns algumas pessoas utentes que andavam na rua, e também da situação de contaminação, etc. Então a Câmara decidiu ajudar e colocar lá no seminário. E eu fui também de uma forma simples, até fui acompanhar essas pessoas, pronto, ouvi aqueles. Então, pronto, algumas palavras são dessa pessoa, outras já são tecidas de uma forma diferente. A reza de um mendigo. Bebo a água fria da torneira turva, única forma de domesticar o seco céu da boca. Quero molhar a boca na água lustral, cavando a água fontal. É mais forte do que a sorte de estender as mãos vagas na esquina das ruas, o meu ritual. E o fluido da ternura não corre a foz da minha alma. A eira da garganta infesta de derrama. Estou, ó Senhor, nefasto. De viver, estou enfastiado. Dai-te, por favor, a água benta. A gotinha, gota a gota, na minha boca sedenta. No torrão deserto do corpo despido. Antes que te devolva o bilhete desta verme e breve vida. Nele não vejo o elogio da linguagem. Muito bom. Cá está. Podemos dizer que o Damião sente-se mais curado depois de ter rezado todas estas feridas? Sinto curado e sanado. Foi bom, foi positivo, não é? Foi positivo. E projetos futuros? Estamos a pouco mais de 2 minutos para terminar. Projetos para o futuro. Já escrever mais? Estou neste momento numa etapa difícil. Na literatura nós dizemos que é procrastinação, que é adiamento e não há inspiração, mas futuramente pode surgir e posso escrever. Mas de momento... Agora vamos focar na divulgação deste e para isso temos que relembrar lá para casa, que no dia 2 de maio, 21 horas, Salão Paroquial de São Lourenço do Selho, não é? Em Guimarães, toda a gente daquela zona agendar para estar presente e poder rezar as feridas, que no fundo é um livro que nos ajuda a perceber que as nossas feridas não têm de ser apenas lugares, e não têm que ser, eu vou mostrar lá para casa, não têm que ser apenas lugares de cor, mas também podem ser lugares de oração, de encontro, de meditação. E para isso, basta estar presente e poder rezar as feridas e poder refletir um pouco sobre o estar presente, que no fundo é o que nós precisamos. Nós vamos terminar, Damião, este programa com a leitura
de uma escolha sua, Sim. não é? Antes disso, vamos aproveitar para nos despedir lá para casa. A Câmara é aquela, agradecimentos, uma mensagem que nos escutou também aqui no nosso Facebook, que nos esteve a acompanhar. A todos que estão a acompanhar-me, aos paroquianos do Vale de São Torquato, a Cristina Borges, lá de Lisboa, aos colegas confrades, nomeadamente o Pedro, seminarista, o Padre Valentim, o Padre Domingos, e aos colegas que vivem em Guimarães e do outro lado, e também aos leitores, simpatizantes, aos meus familiares lá da Indonésia. A minha mãe praticamente está a assistir, e outros irmãos, os meus primos, sobrinhos, a todos agradeço e saúdo-vos de coração de gratidão. Obrigada, foi uma conversa muito interessante. Estamos mesmo a terminar. Vamos terminar com a voz de Damião e com mais um excerto lido. É assim que vamos terminar. Entretanto, seja imenso sucesso. Dia 2 de maio lá estaremos para falarmos de rezar as feridas. Apareçam todos. Eu aproveito lá para casa também para me despedir. Volto na próxima semana, se tudo correr bem, com novas novidades, com novos livros, não sei. Fiquem à espera, estejam atentos às nossas redes sociais e vamos conversando através do virtual, mas depois vimos até aqui para levar até si coisas muito interessantes. Desta vez, rezar as feridas com Damião, que vai ficar agora a ler-vos a poesia dele. Obrigada, Damião. Muito bem. Então, este poema pode ajudar aquelas na Ucrânia e também aquelas que neste momento têm esta idade, que é a minha idade, de 40 anos. Então há um poema que é, nesta idade, é uma idade de ser gente de papel e tinta. Este título é Gente de Papel e Tinta. Diz assim o poema: é esta a vida da gente. Tentar escrutinar a perspectiva cativante, a ótica que nutre de tinta benigna, neste tempo tenebroso que resta confuso, que solta a substância maligna. É esta a vida da gente. Tentar segurar o que subsiste, a súmula suspensa na penumbra da estação do tempo, resistente ao roubo da inesperada mutação de papel e tinta, em que as lágrimas quentes instalam a página inquietante, em que a alma é quebrantada por solidão afogante. É esta a vida da gente. Socorrer a seiva, ceifando o trigo do perpétuo riso, capaz de saciar o coração sedento de gozo estético. É esta a vida da gente. Arriscar a sondar as coisas fundantes, enveredar a senda pela profundidade silente, apreendendo a possibilidade de ser. Esta a vida da gente. Fazer emergir do murmurar secreto a gentileza, a fim de respirar do universo este bem-aventurado verso unificante. A bondade é a grandeza. Muito obrigada, Damião.